Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui com uma alegria enorme em nosso coração de estarmos novamente aqui para batermos mais um papo, falarmos um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa, né? Agradecendo a oportunidade que nos foi dada. Espero conseguir, né, de alguma forma ajudar, né, e trazer colocações que ajudem aqueles que estiverem ouvindo e nos assistindo, né? E hoje nós estamos aqui para falar de esperança, né? E nesse momento que a gente está vivendo, o quanto é importante a gente ter esperança. E aí, vocês podem até me questionar, mas Alessandra, esperança, né, num momento tão difícil da humanidade, um momento em que nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, em que circula um vírus que aos nossos olhos é invisível, mas que está trazendo tantas mudanças no nosso dia a dia. E é justamente por isso que nós precisamos falar de esperança. Também lembrando que neste mês de setembro, né, é feito todo um trabalho de prevenção ao suicídio. Infelizmente, é feito só, né, é lembrado com mais regularidade no mês de setembro. Mas nós precisamos fazer esse trabalho o ano todo, o tempo todo. Porque existem muitos corações, muitas pessoas que estão sofrendo, muitas das vezes sem que nós saibamos, que às vezes nos parecem estar bem, mas que no seu íntimo estão muito em conflito, tendo conflitos às vezes com os familiares, tendo problemas que dificultam muito manter essa esperança. Nós, no nosso dia a dia, a gente vê várias coisas, né, como violência, principalmente quando a gente liga a TV, quando a gente vê as notícias através de rádio, internet, a gente, né, vê muita coisa. E aí a gente às vezes se questiona com relação a ter esperança, a ter essa confiança, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Nós, principalmente enquanto espíritas que somos, precisamos manter a nossa fé no futuro, sabendo que a nossa vida não se acaba no túmulo, ela continua, que é apenas uma passagem, um momento de transição, de que tudo quanto acontece aqui durante a nossa encarnação se reflete na nossa desencarnação, no momento que nós nos desencarnamos. Então, esses irmãos que infelizmente, dão termo à sua vida, às suas vidas através do suicídio, infelizmente eles sofrem muito, né? E o que nós podemos estar fazendo com relação a isso para não auxiliar o máximo de pessoas possível? Através desse meio aqui, que a gente divulga um vídeo na internet, pode ajudar milhões de pessoas, porque a gente não sabe até onde vai chegar. Mas a gente sabe que vai chegar até onde precisa, né? E isso nos conforta, no sentido de que em algum lugar, em algum momento, alguém vai ser ajudado
pelas palavras que nós trazemos aqui, que estão na codificação kardeciana, né? E, para começar, eu vou ler um trechinho do livro Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras, tá lá, Código da Vida, Penal da Vida Futura. E lá no quarto item, tá assim: em virtude da lei de progresso que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos, antes recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas próprias obras. E aí, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Deus, ele nos dá oportunidade o tempo todo de progresso, de melhoria, meios que muitas das vezes a gente não percebe no nosso dia a dia, nas situações que acontecem com a gente. Muitas das vezes, e isso é algo que a gente tem que mudar com o tempo e essa forma de ver o sofrimento, de ver a dor, né? Não como uma punição, mas sim como um aprendizado. Quando a gente começa a mudar essa forma de ver as vicissitudes que acontecem em nossas vidas, isso nos auxilia muito a mantermos a nossa fé, a nossa esperança. A termos a confiança em Deus de que todas essas situações difíceis que por hora aparentam não ter solução, elas têm solução. E que tudo passa, que tudo a gente encontra um caminho, uma solução para a nossa vida. Então, todas as situações de dificuldade que a gente vai vivenciando, né, a gente vai entendendo, principalmente quando nós espíritas que entendemos que a vida continua, que não termina no túmulo, que a gente reencarna, que Deus nos dá sempre novas oportunidades de aprendermos, que nós estamos sempre sendo auxiliados. Então, Ele sempre nos ajuda, sempre está nos auxiliando. Basta que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir para percebermos essas situações. Com relação à dor e o sofrimento, nós temos que sempre questionar o que Deus quer que eu aprenda. Porque ali, no momento da provação, no momento da dificuldade, é onde eu estou botando em prática o que eu estou aprendendo, o que eu estou estudando, o que eu estou vivenciando nessa presente encarnação. Nós sabemos também que todas as situações, as dificuldades que nós encontramos, se não foram adquiridas nessa encarnação, foram adquiridas em encarnações pretéritas. E que nós temos que fazer esse reajuste. Quando nós transgredimos a lei de Deus, quando nós não praticamos o bem a que nós fomos criados para praticar, nós estamos transgredindo a lei de Deus. E quando nós fazemos isso, nós temos que nos reajustar. E para esse reajuste, muitas vezes, devemos passar por dificuldades que nos ensinam. Então nós temos que mudar a ótica de como vemos os nossos problemas. Passar a entender que os problemas são, sim, situações que muitas das vezes nós mesmos, né, nos colocamos naquela situação, na maioria das vezes, infelizmente, muitas das vezes por não sabermos, né, pela ignorância do conhecimento, nós nos colocamos em determinadas situações, e isso nos causa, em muitos de nós, frustrações, medos, muitos de nós ficamos deprimidos, apreensivos, né, sem saber por onde ir, que caminho seguir, né? Então,
Deus nos dá essa oportunidade de aprendizado através das dificuldades. E nós temos que saber levar isso como um aprendizado e não como uma pena, não como algo de punição, de que nós estamos ali. Deus é amor. Um pai amoroso não vem para punir seus filhos. Ele quer que eles aprendam. Ele quer nos ensinar. E muitas das vezes a gente reluta em aprender. E quanto mais a gente reluta em aprender, mais difícil fica a prova. Mais difícil fica as situações. E às vezes temos que voltar várias e várias vezes com aqueles mesmos espíritos, com as mesmas situações, para aprendermos. Nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos, aprender. Nós estamos aqui num planeta que por hora é de provas e expiações, justamente por isso. Porque nós estamos provando as dificuldades, colocando em prova aquilo que nós nos propusemos lá, muitas das vezes na espiritualidade, quando a gente faz junto com os nossos mentores, com nossos amigos espirituais, muitas das vezes participamos da nossa programação e quando chegamos aqui, por medo, por se deixar levar pelas situações, a gente vai deixando as nossas programações para trás. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, tem lá nas instruções dos Espíritos, o tema é um título dizendo a fé, mãe da esperança e da caridade. E aí eu separei alguns pedacinhos aqui para a gente poder ir lendo e conversando, tá bom? E aí diz aqui, a fé e a caridade são corolários a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, a fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. Então, se nós não tivermos a fé, por consequência, nós não vamos ter esperança e também não vamos praticar a caridade. Nós precisamos termos confiança em Deus. Jesus falou que não deixaria nenhuma de suas ovelhas se perder, de seu rebanho. Então Ele está conosco a todo o tempo, nos auxiliando, disponibilizando amigos, não só encarnados, mas desencarnados. Muitas das vezes nós nos vemos sozinhos, achando que estamos sozinhos, que a dor é tão grande que nós não vamos conseguir suportar. Mas nós não vemos com os nossos olhos terrenos, mas existem inúmeros amigos que estão ali torcendo, que estão ali vibrando para que nós possamos dar a eles a oportunidade deles nos ajudarem. E às vezes a gente se fecha tanto no nosso mundinho, achando que que o nosso problema é o maior do mundo, que a gente não consegue perceber. Às vezes chegam pessoas à nossa volta que querem uma abertura para estar nos auxiliando e às vezes a gente se fecha. A gente vai perdendo a esperança, de que dias melhores virão, achando que aquele problema nunca tem solução. E na maioria das vezes, se nós formos a analisar os problemas que nos acontecem, na maioria das vezes as respostas estão dentro de nós mesmos. Nós temos que nos conhecer, nós temos que passar-nos a analisarmos, refletirmos sobre o que sentimos, o que pensamos, o que falamos, como reagimos em determinadas situações. Nós temos que nos conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente começa a perceber quando vem a falta da motivação. Porque motivação, o motivo para a ação, algo que nos paralisa, falta de motivação.
E isso é muito ruim. E através, né, da fé, da esperança, da caridade, que é amor em ação, né, quando a gente se doa ao próximo, a gente está deixando de muitas vezes de centralizar os nossos problemas, né, de trazer o nosso problema como algo central, e quando a gente vai trabalhar, fazer algo em benefício do outro, né, do nosso próximo, a gente para de ver que o nosso problema é tão grande, né? E aí a gente começa a refletir que existem outras pessoas que sofrem tanto quanto nós. E aí a gente começa a perceber todo esse trabalho que nós vamos fazendo. E aí os nossos problemas vão chegando à solução sem a gente perceber. Porque a gente deixou de só pensar em nós e começou a se doar, tá? Continuando aqui, também vem dizendo aqui, ó. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Então, quando a gente chega num lugar que a gente encontra pessoas que são pessoas otimistas, pessoas que têm sempre, tá sempre de bom humor, que tem aquela fé de que tudo vai dar certo. Você pergunta para a pessoa assim, você acha que não, já deu, já está dando tudo certo, confia em Deus e vamos, né? E isso contagia as outras pessoas. É aquilo do exemplo arrasta, né? Aquilo vai contagiando e vai fazendo com que as outras pessoas também comecem a refletir sobre o que empolga, o que faz essa pessoa ter essa certeza dentro dela. E aí começa a se questionar também, por que eu não tenho isso? A gente tem que sempre aproveitar todo um instante das nossas vidas como aprendizado, seja bom ou ruim. Você pode estar no momento mais feliz da sua vida, você pode tirar um aprendizado daquilo ali, e pode ser o momento mais difícil da sua vida e você pode tirar aprendizado daquilo ali. Então a gente tem que aproveitar, porque a nossa encarnação, ela pode parecer muito longa aos nossos olhos materiais, mas ela é, um estalar de dedos na imensidão dos universos, né? De tudo que tem da criação de Deus. Ela passa muito rápido. E quando a gente menos espera, já acabou. E aí, às vezes, a gente fica assim, deixa para amanhã, uma hora eu vou fazer, e aí o tempo passou e a gente não aproveitou a oportunidade que estamos tendo agora. Continuando. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, quando a gente leva esperança, quando a gente tem essa certeza em Deus de que tudo vai dar certo, a gente leva essa ideia de que os problemas vão passar, porque realmente passam. Se a gente analisar o que, né, a nossa vivência, desde, eu aqui, nesse momento, eu tenho 41 anos vivendo aqui na Terra. Se a gente for parar para pensar todas as coisas que nós passamos aqui na Terra nesses 41 anos, muitas dificuldades já foram vencidas. E sabemos que ainda temos muitas para vencer, né? Mas se a gente olhar para trás e ver as dificuldades que a gente já passou, que a gente já venceu, isso nos fortalece. Isso nos dá a visão de que nós somos capazes, de que a força que nós precisamos está dentro da gente. Muitas das vezes a gente quer buscar a força fora, mas a força está dentro da gente. É o nosso querer, é a nossa vontade de viver, de aprender, de aproveitar, de manter acesa essa chama da esperança, de que as coisas se resolvem com o tempo. Aprender a lidar com o tempo, isso também é importante. Muitas das vezes a gente quer tudo para ontem, no imediatismo, na velocidade, né? E não é assim. Muitas coisas levam tempo
para serem resolvidas, para serem absorvidas. Muitos aprendizados demoram para a gente entender que aquilo ali a gente precisa aprender. Então a gente tem que aprender a lidar com o tempo de maneira produtiva, né? A pressa, muitas das vezes, nos deixa passar situações que a gente às vezes, poxa, podia ter aproveitado melhor aquele momento, podia ter feito mais, algo a mais naquele momento, né? E aí também nos diz aqui: amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Então, quer dizer, nós temos que amar a Deus sabendo por que nós amamos a Deus e acreditar nas promessas que Ele diz, Ele nos prometeu o quê? Que nós somos criados simples e ignorantes, mas que nós somos fadados ao progresso, nós vamos progredir, nós fomos criados para sermos felizes e que as nossas situações que nós passamos, muitas das vezes, de dificuldades, nós temos que entender que são fruto das nossas más escolhas. E se nós estamos tendo a oportunidade de aprender agora, que nós possamos fazer melhor as nossas escolhas, refletir melhor nas nossas escolhas. Essa mensagem do Evangelho foi trazida por José, que é um espírito protetor, tá bom? E aí, né, a gente vai procurando, né, para poder trazer o máximo de informações possíveis, né, nas nossas conversas. E aí, no livro Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, né, ditado por Emmanuel, na psicografia, né, do nosso querido Chico Xavier, tem uma lição lá chamada Divina Presença. E ela diz assim: por maiores que se te façam as tribulações terrestres, não percas a fé na providência divina. Dificuldades aparecem, sonhos caem, à maneira de flores para se transformarem nos frutos da experiência. Olha só, né? Muitas das vezes as pessoas falam: ah, mas poxa, né? Eu tinha planejado isso, aquilo, né? Principalmente agora, nesse momento que nós tivemos que dar aquela freada em tudo que a gente tinha planejado, programado, porque quando começa um ano, na maioria das vezes a gente se programa: nesse ano eu pretendo fazer isso, né? Se a gente vai conseguir, a gente não sabe, mas a gente faz, na maioria das vezes, uma programação do que a gente imagina fazer. E logo de início nós tivemos que, né, tolir esses planos por uma necessidade de frear aquela aceleração que a gente estava tendo. E um momento de fazer maiores reflexões, um momento de valorizar mais o contato, né, já que a gente não está podendo ter contato físico com as pessoas. Valorizar mais o convívio familiar, já que nós estamos tendo que ter maior convívio familiar. Então, olha quantas situações que, por vezes, alguns sonhos não puderam ser realizados ou tiveram que ser adiados, né? Alguns planos, mas que servem de ensinamento, de aprendizado, tudo isso. Lutas se multiplicam, problemas surgem, trazendo ensinamentos que nos marcam para a necessária maturação espiritual. Então, os problemas, eles são necessários para nós amadurecermos enquanto espíritos. Quando a gente passa pelas dificuldades, a gente se vê mais fortalecido, a gente se vê mais experiente na vida, mais amadurecido. Conforme vai passando os anos, a gente vai vendo que as situações que a gente vai vivenciando vai nos ensinando muito. E a gente vai se fortalecendo nisso. Amigos desaparecem, como que induzindo a conquista da própria independência. Então, que às vezes a gente fala assim, né, tô sozinho, mas muitas das vezes a gente se torna dependente das pessoas, né? E aí a gente tem que analisar, será que eu tô realmente sozinho ou eu era muito dependente das pessoas que estavam à minha volta, né?
questionamentos o tempo todo que a gente tem que fazer, se autoanalisar, se autoconhecer o tempo todo, para a gente poder saber o que está acontecendo conosco. Muitas das vezes a gente não quer, porque isso dá trabalho, isso é difícil, não é fácil. Mas se nós não começarmos esse exercício agora, nós podemos estar perdendo uma oportunidade de crescermos, de amadurecermos espiritualmente. Continua aqui. Situações que buscavas por fontes de alegria se transfiguraram em carteiras de penoso aprendizado. Então, muitas das vezes, a gente vê essas situações que a gente achava que era muito boa, muito maravilhosa, mas que eram só as vivências mundanas passageiras, né? Que muitas das vezes não nos agregam nada. Então, a gente tem que avaliar o que é importante para mim, o que me faz manter conectado com Deus, o que me faz manter a minha fé viva, a minha esperança, né? São questionamentos o tempo todo. Encontrastes em peços que não esperavas. A gente vive encontrando, né, situações de dificuldade que a gente não esperava, mas que nós temos que ali, né, praticar a resiliência, né? Eu aprendi essa palavra há um tempo atrás. Temos que ser resilientes, que é ir se moldando às situações, ir se adaptando às situações que a vida vai nos trazendo, né? E levarmos isso da melhor maneira possível. E não com olhos de guardar mágoa, porque não conseguiu fazer uma determinada coisa. Entender, por que será que eu não consegui chegar a termo aquele plano que eu tinha? Será que aquilo realmente eu precisava? Né? Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo que nós precisamos. Às vezes aquilo que nós achamos que nos é necessário, aquilo ali não vai nos acrescentar em nada. E às vezes nós não percebemos. Mas Deus sabe. Ele sabe de tudo quanto nós precisamos. Inquietações te requisitam, provas te afligem. O sofrimento de pessoas queridas te agrava as próprias dores, né? A gente, quando vai vendo pessoas queridas sofrendo, a gente também sofre junto. Por isso que quando uma pessoa entra em depressão, quando uma pessoa pensa no suicídio, né, em se suicidar, quando uma pessoa perde a motivação de vida, quando ela perde a sua esperança, não é só ela que perde isso. É todos que estão à sua volta, porque isso reflete naqueles que nos amam. E nós sentimos essa reflexão também quando tem pessoas, né, queridas nossas nessa mesma situação. Então isso reflete, né, vira algo globalizado. O quanto, né, isso pode nos atingir uns e outros. Surgem doenças, conflitos, entraves e inquietações. O desânimo te ameaça. A primeira coisa que nos ameaça quando a gente vê as tribulações, doença principalmente, porque nós temos um corpo que, para nós, como dor física, é muito difícil de lidar com a dor física, né? Muitas das vezes a gente não consegue lidar com as dores físicas que a gente tem. E aí a gente sofre muito e não sabe muitas das vezes lidar com isso. E o desânimo vem, e aí a gente vai muitas das vezes deixando passar, e aquilo vai se tornando algo muito maior. Então nós temos que, do início, tentarmos cortar isso. E não, eu preciso manter a minha fé em Deus, porque Ele não desampara ninguém. Ele está comigo o tempo todo. Basta que eu queira que Ele esteja comigo, que eu permita a presença dEle em minha vida. Entretanto, não te deixes abater. Continua oferecendo à vida o melhor de ti mesmo, trabalhando e servindo sempre. O trabalho é uma das melhores formas que a gente tem
de renovarmos as nossas energias, a nossa esperança, a nossa fé num futuro melhor. Se nós não usarmos, e seja qual for o trabalho do ganho material, o trabalho no bem, seja qual for. Muitas das vezes a gente acha que trabalho é só o trabalho do ganho material. Um livro que a gente lê se torna um trabalho, porque ali a gente está aprendendo, a gente está fazendo uma troca, né, de ideias conosco mesmo. Então, muitas das vezes, um curso que você comece a fazer, tudo isso ajuda a manter a motivação para continuar na vida, para continuar tendo fé na vida. E assim, chegará o momento em que te descobrirás no próprio coração a presença de Deus. Então, a gente vai vendo tudo isso, em um momento a gente vai descobrir a presença de Deus em nossos corações. E aí, né, para poder estarmos ilustrando a nossa conversa, eu fui fazer algumas pesquisas, né? E encontrei, já eu tinha ouvido falar sobre esse espírito, né, que agora está desencarnado, e em alguns vídeos que tem dele, de algumas palestras dele na internet. E a história dele é uma história muito interessante, que nos traz um alento, né, de percebermos que às vezes as nossas dificuldades não são tão grandes quanto a gente imagina e que nós temos força sim dentro de nós para vencê-las. Eu vou trazer a história agora de um amigo espiritual, né, chamado Jerônimo Mendonça, ou comumente, como ficou conhecido, o Gigante Deitado, né? Jerônimo, né, ele nasceu em 1939, na cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, né? Ele era o 9º filho de 10 filhos que os pais deles tinham, né? Eles tinham grandes dificuldades financeiras, né? Então era uma família grande, não eram, tinham suas dificuldades, mas viviam, né, mais ou menos dentro do que podiam. Ele se tornou protestante, né, da igreja presbiteriana aos 15 anos, né? E ele era um membro muito ativo na igreja, né? Fazia até palestras. Após a desencarnação da avó dele, ele começou a debater mentalmente os problemas sobre a morte, o destino da alma, né? Que ele tinha um espírito muito indagador, então ele sempre se questionava, né, o que acontece, né, com o espírito, sobre a alma, né? Então ele tinha vários questionamentos com relação a isso. E os preceitos, né, não se sujeitou aos horizontes da igreja no que tange a crença em Deus e o conceito de uma vida única e de uma salvação limitada. Então aquilo ali já não estava mais para ele sendo suficiente, então ele precisava de algo a mais. A amizade com um espírita fê-lo converter-se à doutrina. O amigo esclareceu as dúvidas da vida além túmulo e conseguiu acalmá-lo, né? Então ele deve ter chegado com muita sede de conhecimento, de curiosidade nesse amigo, e aí ele foi explicando e dali ele se tornou espírita, né? Já na puberdade, Jerônimo começou a sentir dores nas articulações, especialmente joelhos e tornozelos. Esses pontos do seu corpo passaram a inchar, né? E já aos 18 anos, ele andava de muletas, né? Com dificuldade. Mas mesmo assim, né, ele ainda
foi, né, trabalhou como balconista, entregador de jornal, redator-chefe de uma revista e de professor, né, mesmo tendo essa dificuldade de locomoção. Aos 18 anos de idade, se defrontava com as primeiras das grandes dificuldades que ele iria ter que vencer. Passou a sofrer de uma doença não muito rara, a artrite reumatoide, que causava enorme dor e dificuldade de locomoção. Quadro que foi agravado até os 20 anos de idade, que ficou definitivamente de cama. Então, com 20 anos de idade, ele já estava definitivamente na cama, ele não conseguia mais se locomover, né, de maneira normal como ele se locomovia antes. Passou 3 meses deitado, plenamente possibilitado de se locomover. Depois, usou muletas por algum tempo, enquanto ia lecionar. No entanto, acabou mesmo tendo de ficar numa cama ortopédica, acometido de artrite reumatoide progressiva. Então, com o passar do tempo, a doença só foi piorando, né? O quadro de Jerônimo era bem desolador, que mesmo sob efeito de medicamentos, seus amigos tiveram que fabricar uma cama especial e colocar sobre seu peito um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor. Ele sentia dores tão grandes que tinham que colocar um saco de 30 quilos de areia em cima dele, né, para ver se daquela forma continha dor. Olha, né, as situações que ele passava. Recebeu de um amigo a doação de uma Kombi para poder ser levado às palestras. Então ele gostava muito de ir às palestras, mas ele não tinha mais como se locomover. Então um amigo doou a ele uma Kombi, onde ele era levado, né? E Jerônimo daí tornou-se um orador espírita. Podemos dizer que ele conseguiu transformar seu leito numa tribuna ambulante. Deu palestras por todo o Brasil. Então, quer dizer, mesmo estando numa cama, sem poder se locomover, sentindo dores terríveis, ele viajou com essa Kombi por todo o Brasil dando palestras. E por meio dela conseguiu realizar um grande e valioso trabalho. Quem o conheceu afirma que ele estava sempre rindo. E se a gente vê alguns vídeos, né, dele que tem na internet, realmente ele sempre está de muito bom humor nas palestras dele. Né, ele sempre está levando de uma forma leve aquela dificuldade que ele, por hora, estava enfrentando. Permaneceu assim cerca de 32 anos. Num leito preso, paralítico, e com agravante da perda da visão. Então, além de estar paralisado, ele ainda também perdeu a visão dele. Quase não dormia, então ele aproveitou para estudar bastante o espiritismo. Então, ele soube aproveitar o tempo dele. Mesmo tendo todas as dificuldades, ele tinha a sede do conhecimento, então eu vou aproveitar, eu vou estudar. Quando ficou cego, os amigos liam para ele. Nunca lhe faltaram bons amigos. Mas certa vez um repórter, né, lhe perguntou o que é a felicidade. E olha o que ele respondeu. A felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Olha só. O que seria para ele? Muitas das vezes a gente valoriza as coisas materiais. Ele só queria virar de lado, poder virar de lado. De tanto tempo ter que ficar na mesma posição. Olha o que a gente pode valorizar na nossa vida. O que a gente pode dar de importância na nossa vida. Em outra ocasião ele disse: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Olha como que ele era sempre bem-humorado, ele sempre tinha uma palavra amiga para as pessoas que chegavam até ele, né? Em um dos vídeos que eu assisti, em uma conversa com a mãe dele falou assim: Jerônimo, meu filho,
Você é o 9º de 10 filhos que eu tenho. É o paralítico, mas é o único que não para em casa. Você não fica em casa. E aí ele virou para a mãe dele e falou assim: mamãe, eu sou paralítico do corpo, mas não da alma. Olha que lição. Muitas das vezes a gente se retém nas dificuldades de repente uma dor, uma situação difícil. E ele enfrentou todas essas dificuldades, levando a doutrina aonde ele pudesse estar. Olha que exemplo desse espírito. Ele desencarnou em novembro de 1989 e continua seu trabalho aí na espiritualidade, auxiliando tantos quantos possa auxiliar. Olha quanta coisa, né, que a gente pode aprender com esse irmão. E com tantos outros que a gente vê que enfrenta as dificuldades, que vence as dificuldades, mantendo o otimismo, a fé, a coragem, a esperança. Nós não devemos perder a esperança nunca, meus irmãos, porque isso sustenta a nossa motivação. Isso nos motiva a continuar, apesar das dificuldades. E estamos, infelizmente, chegando já ao termo do nosso bate-papo, né? E para finalizar, eu gostaria de cantar uma música que eu conheci na minha época de Comerge, lá nos meus 15, 16 anos, né? E é uma música que nos traz a fé, o otimismo, de que nós devemos acreditar, de que tudo vai melhorar. Sim, vocês me desculpem se houver desafinado, né, se eu desafinar, porque eu não sou cantora, mas eu gosto muito de cantar. Eu acho que a música, ela eleva a nossa alma. Então a gente precisa usar das músicas para nos auxiliar. Nos momentos difíceis, sempre tem uma música que a gente lembra que nos faz, né, vibrar melhor. E aí ela começa assim: olhe pro céu, comece a crer que vale a pena aqui viver. O sol ensina a renascer, a esperança de se vencer. Siga o exemplo do sol, ele é vida, é a força maior que vem de Deus. Deus é o sol no coração de quem ficou na escuridão. Jamais devemos parar no tempo. Deus deu o sol como exemplo. Siga o exemplo do sol, ele é vida, é a força maior que vem de Deus. Que nós possamos seguir o exemplo do sol, que todos os dias nasce, que faz um espetáculo maravilhoso e que muitas das vezes a gente nem se dá conta de observar.
as maravilhas que Deus nos traz todos os dias, a possibilidade de acordarmos todos os dias e termos um novo dia para recomeçar, para consertarmos os erros que cometemos, para tentarmos nos melhorar, para progredir. Eu espero ter conseguido ajudar e trazer palavras de encorajamento, de força, de fé, de esperança a todos quantos possam ouvir as nossas palavras e assistir às nossas palavras, lembrando-se sempre que a esperança é a última que morre. Fiquem com Deus e até a próxima. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir